Vamos lá, a primeira coisa que essa parábola ensina é que Jesus, na sua segunda vinda, encontrará muita gente despreparada dentro da sua igreja. Jesus, na sua segunda vinda, ele vai encontrar muita gente despreparada dentro da sua igreja. Isso é alarmante. Olha o que diz versículo 1 e 2. Fala assim: o reino dos céus, pois, será semelhante a 10 virgens que pegaram suas candeias e saíram para encontrar-se com o noivo. 5 delas eram insensatas e 5 eram prudentes. Então o texto fala que a igreja que aguarda pela volta de Cristo é composta por 10 virgens, por 10 moças virgens, 5 tolas, 5 sábias, 5 tolas e 5 prudentes, 10 donzelas, dentro da igreja, da mesma igreja. Elas todas estavam juntas, todas elas tinham lâmpada nas mãos, todas professavam ter o mesmo objetivo, todas elas estavam ali com um propósito: aguardar pela chegada do noivo. Todas elas juntas estavam querendo o quê? Participar do banquete do casamento do Cordeiro. Mas o texto fala que apenas 5 delas realmente estavam preparadas para o encontro com o noivo. Apenas 5 delas, das 10, só 5. Se a igreja é como essas 10 virgens, 5 tolas e 5 sábias, isso significa que a igreja de Cristo está dividida em 2 grandes grupos. E esses 2 grandes grupos não é o grupo dos ricos e dos pobres, não é o grupo das mulheres e dos homens, não é o grupo dos capitalistas e dos socialistas, não é o grupo dos estudados e dos sem instrução, não é o grupo dos pentecostais e dos tradicionais, não é o grupo dos calvinistas e dos arminianos. Mas o texto ensina que a igreja está dividida em 2 grupos, os 2 grupos. E um é o grupo dos preparados espiritualmente para a volta de Cristo, e o outro grupo é o grupo dos despreparados espiritualmente para a volta de Cristo. Eu devo admitir para você que eu achei a proporção colocada por Cristo assustadora. Porque são 10 na igreja, Jesus fala que 5 são tolas, 5 são sábias. Gente, 50% das pessoas que estão na igreja, então, não vão para o céu, não estão preparadas para a volta de Cristo. Eu não creio que esta proporção seja uma realidade quanto à nossa igreja e outras igrejas como a nossa. Desculpa, eu defendo essa tese. A nossa igreja, ela é diferente. Assim como, graças a Deus, muitas igrejas de colegas meus são como a nossa igreja. Eu creio que a média de pessoas salvas na nossa igreja é muito mais alta do que 50%. Eu imagino, como pastor, que tem entre nós algumas pessoas que ainda não entenderam o Evangelho, que ainda não foram regenerados. E você percebe pelo interesse da pessoa, pelo comportamento, pelo compromisso, pela forma como a pessoa fala das coisas espirituais. Ele não tem intimidade com Deus, isso fica óbvio, fica claro, mas a gente, como pastor, como irmão, a gente espera que essa pessoa, assim como outros acabaram numa igreja como essa, chegando ao conhecimento da verdade, da luz que é Cristo Jesus, a gente espera que essas pessoas ainda cheguem lá. Eu creio que em igrejas como a nossa, onde a Bíblia é pregada com fidelidade, expositivamente, onde o Evangelho da graça é proclamado, onde se prega sobre a necessidade do arrependimento, da santificação de vida, igrejas que praticam a disciplina bíblica, o irmão que peca e cai em pecado, e a gente fica sabendo, nós pastores, a gente vai conversar com esse irmão, a gente o exorta, a gente procura restaurá-lo, e se não der jeito, não tem jeito, a gente traz o nome dele para ser disciplinado pela igreja toda, como um sinal de amor por essa pessoa que está em pecado, falando: irmão, o que você está fazendo não está certo, não condiz com o padrão bíblico, não condiz com o caráter de Cristo, por favor, arrependa-se. Já falamos com você 1 vez, 2, 3, 4 vezes, você não está atendendo. Nós, por amor a você, nós vamos, em obediência à palavra de Deus, nós vamos te excluir da igreja, na esperança de que você se arrependa e volte, e nós então o abraçaremos no amor de Cristo. Mas a maioria das igrejas não faz isso. Essas igrejas têm 1.000, 2.000, 4.000, 5.000 pessoas, não existe mais controle dos membros, não existe disciplina. A pessoa é um adúltero, é um fornicário, a pessoa é uma pessoa desonesta nos negócios, ele está lá no meio do povão.
A igreja não quer saber, o pastor nem tem condição, a igreja cresceu demais, ele não tem nem condições de acompanhar a vida das pessoas. Não há disciplina. O rebanho fica jogado ao léu. Por isso que, quando eu vejo Jesus falar que 50% da sua igreja não está preparada para a volta de Cristo, sinceramente eu vejo isso no Brasil evangélico dos nossos dias. É uma triste realidade. Mas o IBGE fala que nós temos no Brasil mais de 40 milhões de evangélicos. Pessoas que se dizem evangélicos. Mas, irmãos, se isso é verdade, eu pergunto, cadê a influência e o impacto moral e espiritual desses 40 milhões no Brasil? Eu não vejo. Pelo que eu vejo, o carnaval, o divórcio, o homossexualismo, a sonegação, o jeitinho brasileiro, as piadinhas sujas, a corrupção, continuam em alta no nosso país. Se nós tivéssemos 40 milhões de servos de Cristo, de discípulos de Cristo, realmente regenerados, esse Brasil seria diferente. Essa estatística me diz que Jesus está certo. Mais da metade não conhece a Cristo, não foi regenerado, não é convertido, gosta do mundo evangélico, gosta da música gospel, gosta daquela igreja, sei lá que o culto é legal e tudo mais, mas não é convertido, vai na igreja por outros motivos, não atrás de Cristo ou por causa de Cristo. Interessante que em Atos 17:6 diz que os líderes judaicos acusaram Paulo e Silas sozinhos de terem virado o mundo de cabeça para baixo. Eles estavam pregando na região o evangelho, e eles são acusados de ter virado o mundo de cabeça para baixo. Imagina se no Brasil nós tivéssemos 40 milhões de Paulos e Silas. Em 2017, no clímax horrível lá da Operação Lava Jato, os nossos representantes, os representantes dos evangélicos brasileiros, aqueles que nós, ou a igreja evangélica elegeu para nos representar no Congresso, irmãos, no clímax da Operação Lava Jato, tinha dezenas de deputados evangélicos acusados de corrupção, e 11 já eram réus. Esses representantes, eleitos pelas igrejas, representam as igrejas. Dá para você ter uma ideia de como a coisa está feia. Jesus tem razão. Na sua igreja tem muita gente que não está preparada para morrer e nem para a volta de Cristo. Essa é uma triste realidade, e a gente não pode julgar os outros, nem deve, mas a gente deve avaliar a nossa própria fé. Nós devemos julgar a nós mesmos. Por isso, 2 Coríntios 13:5 diz: examinem-se, igreja, examinem-se para ver se vocês estão na fé. Provem-se a si mesmos. Por quê? Porque quando Cristo Jesus voltar, Ele encontrará muita gente despreparada dentro da sua igreja. Não estamos falando lá fora, dentro da sua igreja. Uau! Isso é estarrecedor.